Muito bem. Então nós já vamos agora só fazer uma breve reflexão aqui com vocês, né? E dizer assim, né, que a vida ela é complexa, né? A vida é complexa. Principalmente nestes últimos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos tendo muitos questionamentos nestes últimos tempos. Como a Bíblia sempre diz, que no final dos tempos, muitas pessoas iriam surgir em nome de Deus. E o que mais a gente tem hoje ouvido é a respeito de Deus. Nas telas, através das pessoas. Mas o sempre falar de Deus tem, num certo sentido, trazido muitas confusões no coração das pessoas. E há muita gente hoje dizendo assim: afinal, o que é certo e o que é errado? Qual é esse Deus que é o Deus verdadeiro? Qual é esse Deus que pode dar sentido à vida? Qual é esse Deus que faz uma pessoa viver 92 anos até aqui? E essa pessoa pode dizer: eu encontrei o sentido da vida. E essa breve reflexão é sobre isto, em busca de sentido. E o texto são dois. É o texto de Eclesiastes capítulo 2, os versículos 10 e 11. E o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7. Quando a gente pensa, quando a gente pensa em tentar dar sentido à vida, como que a gente pode processar isso nestes tempos difíceis, com tantos pensamentos a respeito de Deus? Como que a gente pode encontrar suficiência com tantos desmandos, quer sejam internos, dentro da nossa própria casa, quer sejam externos, nos movimentos que fazemos na relação e no relacionamento com as pessoas? Como que eu posso me movimentar e mesmo neste movimento dizer: eu encontro sentido para continuar? E aí, uma vez eu vi uma sugestão de alguém que diz assim, né? Estou vendo as crianças que estão aqui no templo. A sugestão dessa pessoa era a seguinte: de 0 a 10 anos, brinque o que puder. Para as crianças aí. De 10 a 20, estude o que puder. De 20 a 30, especialize-se no que puder. De 30 a 40, ganhe o dinheiro que você puder. De 40 a 60, lidere o que puder. E a partir dos 60, arrume um jeito de ir tranquilizando tudo ao seu redor, como puder. Então, quando eu citei estes dois textos são escritos por duas pessoas com visões diferentes, antagônicas, que expressam realidades do viver. E, de certa forma, mostram
assim, como eles enxergam a vida e o sentido que ela tem. Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 a 11 diz assim: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Primeiro texto. Segundo texto diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, o primeiro homem, avaliando a sua vida e vendo a vida assim de uma forma absolutamente desencontrada, a sua percepção de vida não é nada positiva. E basta você ver os textos anteriores de Eclesiastes, no capítulo 1, os versículos 2 a 3, dizem assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então ele vê aqui a vida, ele vê aqui, eu diria, uma grande inutilidade da vida. Nessa visão, ele define a vida de uma forma pessimista, cínica, e que é parecida como se fosse uma bolha de sabão. Vem e se acaba. Por isso a palavra vaidade ou inutilidade, ou a expressão correr atrás do vento, no versículo 11, surgem muitas vezes nesse texto, neste livro aqui. Eu li um conto certa vez, e creio que uma vez mencionei a respeito desse conto, que parece muito com o livro de Eclesiastes. E o conto diz o seguinte: de quanta terra precisa um homem? E esse conto foi escrito pelo célebre escritor Leon Tolstói, que narra a história de um homem que foi para uma região onde as pessoas podiam, assim, adquirir quanta terra pudessem. E eles podiam adquirir essa terra durante o período que eles pudessem percorrer a terra. A cada momento que eles conseguiam alcançar andando, aquela terra lhes pertencia, entre o nascer do sol e o pôr do sol do mesmo dia, desde que voltasse ao ponto de partida antes do escurecer. O problema é que essas pessoas ambiciosas iam muito longe e sempre queriam incluir mais um lago, mais um bosque, mais um pedaço de terra, mais uma campina, e eles nunca conseguiam chegar a tempo
e morriam na sua fadiga e eram enterrados num pedaço de terra de 2 metros por 80 centímetros, que era tudo que eles precisavam. O autor de Eclesiastes observa que na sua busca por sentido, assim, por dar significado e valor à vida, ele diz que a vida é como uma bolha de sabão. Vem e vai. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, diz assim: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e o trabalho que com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo era fadiga e correr atrás do vento. Conquistas financeiras, aclamação pública, popularidade, conquistas emocionais. O resultado era cansaço, vaidade, inutilidade e falta de sentido. O autor de Eclesiastes percebe que o vazio existencial que temos é o anseio pelo eterno, já que o próprio Deus colocou no nosso coração a eternidade, o sentimento de eternidade. Eu sempre costumo lembrar que parece que todo mundo vai morrer menos você. Né? Esse é um sentimento de eternidade que temos dentro de nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de um sentido de vida. Um sentido de vida que transcenda a própria história. Que nos livre de falsas esperanças. Agora, um outro texto que nós lemos já vê a vida sobre um outro aspecto. Foi escrito pelo apóstolo Paulo e ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Este homem parece que ele está pleno. Ele parece que está fazendo um testamento de vida, de sua vida, dizendo que a batalha que ele combatera teria valido a pena. Então, eu penso que numa revisão de vida que nós possamos fazer, para responder à pergunta que propusemos aqui, em busca de sentido. Então, para se fazer esta revisão de vida, é preciso considerar o seguinte. Primeiro, traga o transitório para a dimensão do eterno. Traga o transitório para a dimensão do eterno. Paulo vai dizer que completou a carreira com fé no coração. Isto sugere para nós uma pergunta intrigante. Onde está a vida que perdi tentando encontrá-la? Não é? Estamos sempre tentando analisar a vida sob a perspectiva do aqui e do agora.
Contudo, o grande desafio é colocarmos a nossa vida na dimensão da eternidade, do eterno. Há um escritor chamado Brennan Manning, não sei se vocês já ouviram falar, pastor norte-americano. Ele afirma que todo cristão deveria viver a sua vida com a consciência clara, isso é importante, clara da sua transitoriedade. E aí, há muitos que perguntam, quantos anos você tem? Essa é uma pergunta que é feita costumeiramente. Dona Inésia, quantos anos? 92. O Rubem Alves, psicanalista, educador, sociólogo, teólogo, escritor e também foi pastor presbiteriano. Ele afirma que a pergunta certa deveria ser: quantos anos já gastei? Você não tem mais o que gastou. Então é assim, tenha uma visão, uma visão, mas tenha, sobretudo, uma missão maior do que a sua carreira aqui na Terra. Isso é importante. Um dos grandes problemas da vida é reduzir a nossa existência à nossa carreira profissional. O mundo corporativo, o mundo competitivo do mercado, fazem assim com que a nossa existência, meus irmãos, seja focada apenas nas realizações. Muitos de nós ignoramos que Paulo tinha uma carreira secular. Sabia qual que era a carreira secular de Paulo? Ele era um fazedor de tendas. Fazia tendas, construía tendas, cuidava de uma pequena empresa de confecção de tendas. E ele tinha que negociar com os fornecedores, fazer orçamentos para os clientes. Ele tinha que efetuar pagamentos. Ele tinha o seu negócio e vivia dele. Mas a sua profissão não era um fim em si mesma. Pelo contrário, era um meio pelo qual ele podia realizar o chamado que ele tinha. A sua agenda transcendia a profissão que ele tinha. Enquanto ele trabalhava, considerava os resultados eternos do seu trabalho que a sua profissão poderia gerar. Então, você pode ser um professor, você pode ser um médico, você pode ser um prestador de serviços, você pode ser um advogado, você pode ser uma enfermeira, você pode ser um pintor, você pode ser um político, você pode ser um administrador, você pode ser um balconista, você pode ser um comerciante. Mas você tem que entender que o teu grande chamado diante de Deus não é para fazer, mas é para ser. Deus quer que você, assim, reporte o sentido da tua vida, a um sentido maior do que este que a gente está de passagem por aqui, que é reconhecer a Deus e tornar o nome dele conhecido e glorificar o Deus que você crê.
Qual é a razão do nosso existir? O existir daqueles que creem. Aqueles que creem não vivem para si, eles vivem para a glória de Deus. Isso faz todo o sentido. Você existe para a glória de Deus e para desfrutar da presença dEle todos os dias, a qualquer momento, a qualquer segundo, Ele está presente com você. E você vive para a glória dEle. Então, anote aí 3 fatores decisivos para a gente adquirir sentido maior para a nossa vida. Que fatores são esses? Que nos reporta a glorificar a Deus. Primeiro, você não pode negligenciar na tua vida, jamais, a prática da oração. É bom orar aqui na igreja, mas essa prática continua aqui na igreja e na sua semana, todos os dias da sua vida. A prática da oração é que nos torna sensíveis a ouvir a voz de Deus. Porque pela oração, a gente aprende a andar junto à presença do Pai e Ele a se comunicar conosco. Muitos pensam que a oração é para mudar o coração de Deus, quando Ele não quer nos dar o que nós queremos. Mas, na verdade, a oração é a forma de Deus mudar a nossa forma de perceber a vida. Na oração, Deus não é mudado. Na oração, você é mudado. A quantas está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem gasto no tempo que Deus lhe dá em termos de oração? Então, dediquem-se à oração. Vai fazer toda a diferença na sua espiritualidade. Segundo, leitura e reflexão das Escrituras. Por isso, ele mostra o fato de que o nosso Deus, as Escrituras mostram o fato de como Deus está se movendo na história. Ele não é distante, mas ele sempre agiu de forma poderosa na vida do seu povo. A Bíblia nos ajuda a termos a sensibilidade para com Deus e nos ajuda a enfrentar com mais ferramentas nas mãos o pecado que tenazmente nos assedia. Hoje estamos sofrendo, através das mídias e da internet, tantas afrontas e tantas pressões. As nossas crianças estão vulneráveis diante das telas. E enquanto você tiver missão sobre o seu filho pequeno, você tem que dar as diretrizes a ele. Ele não vai gostar, mas quem manda em sua casa é você, enquanto ele estiver por lá. E quem dá as regras é você, pai e mãe. Dirija a vida dos seus filhos. É bom ouvir o que tem que se fazer, mas melhor ainda é fazer o que se tem que fazer. E regrar é muito bom, porque os filhos estão vulneráveis a todo tipo de ataque. Falamos outro dia, estamos vulneráveis a todo tipo de golpe através do celular. Hoje você não sabe se aquele que está falando com você é o seu filho mesmo. Estão usando a inteligência artificial para mandar uma notícia para você que está precisando de alguma coisa. Os golpes estão aí. Então, muito cuidado. E a leitura da palavra de Deus nos ajuda a termos a sensibilidade daquilo que Deus quer para nós. Terceiro, vida em comunidade. Quando nós estamos juntos com outros irmãos, somos mutuamente aconselhados e encorajados
a buscar a Deus e a perseverar no seu chamado. Por isso, antes de querer guardar qualquer coisa neste mundo, guarde a tua fé. Cultive a tua fé enquanto você passa por essa vida, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Então eu quero, nesta manhã, desafiar você a revisar a sua vida e chegue à conclusão de que nessa busca por sentido, você pode encontrar o melhor do existir na presença de Deus. Cultive a prática da boa consciência, como está escrito lá em 2 Timóteo também. Porque ao longo da vida, nós somos confrontados, pressionados a assumir posições contrárias àquilo que cremos. Sempre. E às vezes nós decidimos de acordo com aquilo que as pessoas estão dizendo para a gente fazer, e não de acordo com a nossa consciência. Quando você age de acordo com a sua consciência e não nega aquilo que você crê, sabe o que acontece com você? Você traz paz no seu coração. Você vive segundo a sua consciência. Mas quando nós fazemos o contrário, nós ferimos a consciência, e isso não é nada bom. Martinho Lutero, diante do imperador Carlos V, abril de 1521. Ele foi convidado a se retratar diante das suas posições assumidas, que estavam cativas dentro do coração dele, que eram registros da palavra de Deus. Mas ele disse, olha só o que ele disse: Imperador, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e não me retratarei de nada, pois ir contra a consciência não é certo e nem seguro. Deus me ajude. Amém. Há sentido em viver. Não quando restrinjo a minha vida ao discurso do escritor de Eclesiastes. Quando enxerga a vida apenas nessa dimensão e define tudo como inútil e correr atrás do vento. Uma bolha de sabão que de repente tudo se acaba e ponto. Não. Conclusão: que você possa enxergar a vida sob o ponto de vista do combater aqui o bom combate. Ao terminar a carreira, a sua carreira aqui, porém levar para a eternidade o que você guardou durante a vida inteira, o cultivo da sua fé. E eu termino com uma outra ilustração que diz a respeito à música, né? Que você, quem sabe, já ouviu isso aqui, que um certo garoto, ele ensaiou, assim, duramente, para um recital de violino, e ele fez o melhor que ele podia. E quando chegou o grande dia daquela apresentação que ele ia fazer de violino, a sala de concerto estava lotada. E ele, muito nervoso, a despeito de estar nervoso, ele também estava seguro, pegou o violino e fez uma belíssima apresentação. No final,
Todos ficaram de pé e o aplaudiram. De repente, assim, de forma inexplicável, ele deixou o recinto chorando e correu para os bastidores. O mestre de cerimônia foi atrás dele e disse o seguinte: rapaz, ei, por que você está chorando? Todos estão te aplaudindo. E ele respondeu: você viu aquele homem na segunda fila? Ele não me aplaudiu. E o homem então replicou para ele: escuta, mas você não vai me dizer que por causa de uma pessoa você vai ficar aí triste pelos cantos? E ele respondeu: você sabe quem era aquele homem? Ele é o meu professor de violino. Moral da história: não dá para considerar sentido da nossa vida se não considerarmos de quem nós desejamos receber os aplausos. Então pense, nessa vida, sem o aplauso dos céus, o estilo de vida que temos não vai fazer nenhum sentido. Deus está te olhando. Viva para a glória dele, todos os dias. Viva com os pés no chão da terra, mas nunca tire os olhos de Deus. A vida é bela aqui, quando nós vivemos o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos. Porque o que você fizer aqui vai ecoar lá por toda a eternidade. E a resposta à pergunta que fizemos, em busca de sentido, eu posso encontrar sentido? Sim, há sentido em viver quando a nossa vida está em Cristo aqui neste mundo. Eu tenho que ter consciência disso. Quem sabe hoje você está aqui meio vazio, meio sem sentido de alma, querendo encontrar este sentido, fazendo a pergunta: será que há sentido para eu continuar vivendo? Então eu quero lhe dizer: irmão, irmã, amigo e amiga, Deus ama você. Vazio de alma, falta de sentido, só pode ser preenchido com decisão. Que nesta manhã você possa dizer: sim, eu quero ter sentido na minha vida. Então faça isso. Entregue o controle da sua existência nas mãos de Jesus. E continue a viver a vida com sentido. De hoje em diante, que você possa saber que sentido de vida, que a vida só vale ser vivida se Jesus fizer parte dela. Assim nós vamos dizer: há realmente vida do que eu possa enxergar neste mundo. Além do que eu possa enxergar neste mundo, a vida em Cristo. E isso é para sempre. A proposta hoje para você é a seguinte: encontre agora o sentido de vida na pessoa de Jesus. E eu deixo uma dica para você e termino a mensagem. A dica é a seguinte: combata o bom combate. Termine a sua carreira. E guarde a tua fé. Que Deus nos abençoe. Amém?